Quais será que são as ações em que a Bea Aguilar está de olho para 2022, hein? Será que você sabe? Eu vou perguntar para ela também como que tá a visão para 2022 em termos de bolsa brasileira, bolsa americana. Vai ser um ano difícil, a gente sabe. Vamos descobrir o que a Bea está achando de tudo isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do Yubi, que dá nome aqui ao canal, buscador totalmente gratuito de investimentos para você investir cada vez melhor. Tá chegando no vídeo? Já deixa o seu like, isso é muito importante pra gente contar pro YouTube que você gosta do canal, que você gosta das informações e que você vai ajudar a levar a educação financeira pro Brasil. Me segue no Instagram, meu nome aparece aqui em cima, todos os dias tem vídeos sobre investimentos. E olha só, o Yubi nunca entra em contato com ninguém pelos comentários do YouTube ou de qualquer outra rede social para oferecer nenhum serviço. Isso é golpe, isso é fraude, não entre em contato, não perca o seu dinheiro. Dito tudo isso, vamos então conversar com a Bea agora. Agora com vocês, a famosa Bea Aguilar, criadora do canal Papo de Bolsa, analista de investimentos, influenciadora, tudo de bom? E aí, Bea, tudo bem? E aí, Bea, como você está? Eu estou ótima, pronta para talvez errar algumas previsões para 2022? Veja bem, será que isso vai rolar de novo? Porque eu acertei em cheio no vídeo... Não, no último vídeo que a gente gravou aqui pro seu canal, eu acertei em cheio o varejo, né? Foi maravilhoso. Falou que o varejo ia crescer, era o ano do varejo, valorizações. Recuperação, aí... galera voltando ao normal, e aí Magazine Luiza, menos 75% via varejo, menos 70%, tá ótimo, acertei tudo. Magalu olhou na nossa cara, na sua cara no caso, né, porque eu só perguntei, eu não falei nada. Olhou na sua cara e falou, vamos fazer o contrário, e só caiu. Por falar nisso, eu vi um gráfico porque eu só vejo gráfico de cripto, né, não vejo muito gráfico de ação. E eu vi um gráfico da Magalu, que ela voltou para o nível do coronavírus. Eu não tinha percebido isso. Eu falei, caramba, que loucura, hein? Porque subiu pra caramba e caiu tudo. Mas enfim. A maioria, né? A gente não tem... claro, ainda tem, óbvio, coronavírus, mas não na mesma intensidade do ano passado, mas temos inflação, né, B? Inflação é maravilhosa pro setor, só que não, né? E aí a galera perdendo o poder de compra doidado, não tem o que fazer. Realmente, elas acabam sofrendo bastante. E acho que para 2022 a gente deve continuar vendo isso, inclusive, né? E a inflação, ao contrário do que dizia o Serginho Groisman, né, não é transitória e é muito mais perene do que o coronavírus para o varejo e para outros setores. Mas, enfim, vamos por partes aqui. Para quem não sabe, Serginho Groisman, como a Bea carinhosamente apelida o Jeremy Powell, presidente do banco central mais importante do mundo. Eles são amigos. Nem precisa apelidar, né? Então... Eles são gêmeos, né? São, tipo, da mesma família, só não se descobriram ainda, né? Mas, bom, vamos lá. Acho que 2021 não tem muito mistério, né? A gente sabe tudo o que aconteceu, volatilidade, furo no teto de gastos, instabilidade política, coronavírus, inflação, juros, etc. Mas eu queria explorar com você, principalmente 2022. Como que está um pouco dessa sua visão? A gente sabe, né, nos nossos QGs, que eu costumo ser um pouco mais pessimista com tudo o que está acontecendo. E aí queria ouvir um pouquinho de você, antes de entrar em ações específicas, setores. Como que está aí a sua visão para 2022 de forma geral? Eu acho que vocês no QG ficam me contaminando, porque eu sempre tento me manter super otimista, e aí às vezes eu me pego, tipo, meio desanimada, meio down, assim, pra baixo, com 2022, mas não por isso, né, B? É muito mais que assim, pra gente que olha pro longo prazo, vai ser mais um ano, só que vai ser, óbvio, mais um ano de volatilidade. Eu acho que a maior preocupação pra gente ficar dando a cara a tapa aqui todo dia é tentar entender se a galera vai sobreviver a esses períodos que são um pouco mais turbulentos. Eu acho que o coronavírus, ele trouxe um pouco disso, muita gente entrou no mercado, inclusive, né, nesse momento turbulento, foi algo bem surpreendente, fiquei positivamente surpresa, né, com essas questões, e aí eu acho que ano de 2022 vai ser mais um ano não talvez volátil como foi ali em fevereiro, março de 2020, mas ao se aproximar das eleições que vão acontecer, né, ali mais para o final do ano, outubro e tal, eu acho que a gente vai experimentar um mercado de muita volatilidade. A gente já está vendo um mercado relativamente volátil agora nesse final do ano, porque eu sempre digo assim, no longo prazo, o que mais importa, né, o que fala mais alto realmente é o lucro das empresas. Sim. Mas política vai influenciar também nos mercados, principalmente quando a gente fala de curto e curtíssimo prazo. Então, você bem comentou agora sobre furo do teto de gastos, daí a PEC lá dos precatórios e não sei o quê.
tudo isso acaba impactando no curto prazo e traz um pouquinho mais de volatilidade. E o que a gente está vendo agora desse final de ano para o ano que vem são várias medidas, inclusive mais eleitoreiras, que a gente chama, e que nem sempre o mercado responde muito bem a isso, principalmente quando a gente mexe com o fiscal. Então, se isso continuar acontecendo no ano que vem, eu vejo que a nossa Bolsa de Valores vai ter uma volatilidade muito grande, pensando nesse espectro político, mas também tem a própria questão do cenário macro, né? Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando, saiu ali uma fala do Paulo Guedes, dizendo que a recuperação em V, vamos dizer assim, a gente já fez. Porém, para 2022, ele realmente espera uma desaceleração da economia. Então, aquela recuperação em V tá virando aquela raiz quadrada, né? Que parece que a gente vai andar um pouco de lado. E aquilo que a gente chama, talvez, de estagflação, né? Porque a gente provavelmente vai continuar vendo uma inflação relativamente alta. Não sei se nos mesmos patamares que a gente está vendo hoje, talvez um pouquinho menos, né? Mas, ainda assim, a gente deve ver também um crescimento muito pequeno, próximo de zero. Então, isso não é bom, né? Isso, às vezes, pode deixar o mercado como um todo meio incerto, a vida do brasileiro também um pouco incerta. Então, assim, as minhas perspectivas, elas foram dominadas pelo mau humor de vocês lá no QG, porque eu espero de coração que tudo que eu esteja falando hoje esteja errado e que o Brasil, por alguma razão, vai dar um plim, uma virada, um cavalo de pau aí no meio do caminho e o Brasil vai voar. Mas, dado todos esses cenários que a gente está vendo... Acho que você está querendo errar de novo. Não, então, mas dado todos esses cenários de alta nos juros, inflação, essa desaceleração econômica, eleições, eu acho que vai ser um ano relativamente complicado, não só para o brasileiro, mas como para a vida dos investidores. Apesar de que, né, B, com taxa de juros subindo, expectativa de chegar a mais de 12%, para quem gosta de uma renda fixa, vai nadar de braçada, né? Claro que tem que considerar o juro real descontando a inflação, mas ainda assim, para quem tem um perfil mais conservador, talvez até seja um pouco mais fácil. Sim, não, com certeza. E, Bea, uma dúvida sobre precificação das eleições pelo mercado, porque muita gente tem debatido sobre isso, né? Será que o mercado já precificou as eleições? E eu sou muito cético, porque eu acho que no Brasil a capacidade dos candidatos nos surpreenderem é gigante, é imprevisível. Tá vendo aí? Lula juntando com Alckmin, falando bobagens por todos os lados, candidatos que surgem do nada. E para mim é muito diferente do cenário americano, em que a gente tem basicamente 2 partidos que são relevantes, e aí você já sabe mais ou menos quem vai ser o candidato de cada um e dá para precificar melhor. Você acha que o mercado consegue precificar ou a cada nova bobagem é mais tensão, mais medo, mais volatilidade? Eu acho que está muito cedo para o mercado precificar alguma coisa. Eu acho que a gente bem viu nas últimas eleições que, por mais que saíssem algumas pesquisas, por exemplo, um ano antes de sair as eleições em si, muita coisa acabou mudando lá no final, né? Claro que tiveram vários eventos, tipo uma facada, que não, enfim, tudo aquilo acabou mudando um pouco o curso das eleições, né? E aí, no fim das contas, eu acho que ainda é muito cedo para a gente precificar isso. E eu acho que, inclusive, isso é um fator que traz muita volatilidade para o nosso mercado, porque apesar de muitas pessoas falarem assim, eu não acredito em pesquisa, não sei o quê, se a gente começar a ver algumas diferenças muito grandes entre os candidatos em si, isso pode trazer volatilidade para o mercado, dependendo do candidato que tiver à frente, se for um pró-mercado ou um que não é pró-mercado, que a gente chama. Então, eu acho que é muito cedo para precificar as eleições, mas, em contrapartida, B, eu acho que o mercado já começa, mas não por inteiro, a precificar, por exemplo, uma alta nos juros nos Estados Unidos. Eu acho que isso já é algo que o Serginho Groisman, né, o Jerome Powell, ele deixou meio que já claro ali nas entrelinhas dele nessa última reunião que a gente teve nessa semana que passou, né, de um possível aumento da taxa de juros que pudesse chegar a 0,75% e 1% até o final do ano que vem, né, isso porque eles vão reduzir os estímulos. Então, dado esse cenário, eu acho que o mercado começa a precificar um pouco isso. A gente sabe que se a taxa de juros lá nos Estados Unidos subir, a coisa complica principalmente para os emergentes e para os países um pouco mais pobres, porque teoricamente o prêmio de risco, né, de uma grande potência vai ficar mais interessante, e aí a galera começa a se perguntar, para que eu vou deixar meu dinheiro no Brasil se eu posso ir para uma potência maior e com um prêmio um pouquinho maior? Então isso pode ter um impacto relativamente negativo, mas ainda assim, ano que vem eu acho que a política vai ditar muitos movimentos de curto prazo, mas está muito cedo para precificar, porque, como você falou, muitos candidatos, muitas coisas podem acontecer. A gente já teve eleição que candidato morreu no avião, a gente teve eleição que o candidato levou uma facada, então
toda eleição parece ter um negócio que acontece ali no meio do caminho e que, né, torna o resultado cada vez mais incerto, pelo menos com tanta antecedência como a gente está gravando esse vídeo, né? Total, com certeza. Bom, vamos lá então para ações para 2022, as apostas de B. Aguilar. Mentira. As apostas, né? Você já é CNPI, então você pode recomendar, mas não são recomendações, não são apostas. Não, eu acho que assim, ó, nem tanto olhando pelo lado de recomendação, B, mas pro estilo de ações. As pessoas vão entender um pouquinho, B, porque como a gente está falando de um ano que deve ser relativamente complicado, eu até falei sobre isso lá no meu canal também. Eu acho que mesmo quem gosta muito de renda variável tem que tomar um certo cuidado com aquela mentalidade que alguns chegam meio que querendo fazer roleta russa na Bolsa de Valores, pegando só aquela cacaiada da Bolsa que tem um alto risco. Então, para 2022, o que eu realmente estou olhando não são nem setores em específico, mas são algumas empresas que já estão consolidadas, que estão há muitos anos no mercado, algumas ainda estão relativamente descontadas, mas que também podem trazer bons dividendos para os investidores. Então, por mais que a gente tenha uma oscilação ali no valor da ação ao longo do ano, por conta de todos esses fatores que a gente trouxe, o perfil de ações que eu estou olhando para o ano que vem, até para a gente tentar diminuir um pouquinho a volatilidade, entender o que vai acontecer e tudo mais, aí eu acabei pensando mais nessas ações aí, que são um pouquinho mais seguras, vamos dizer assim, apesar de que tem algumas ali que são alto risco até por ter dedo do governo, mas na parte dos dividendos, ela traz uma outra historinha, mas a gente vai poder entender um pouquinho melhor essa resenha. Legal, mas acho interessante esse ponto realmente de não sei se pensar em uma carteira mais defensiva ou algumas posições um pouco mais defensivas para um ano que promete ter muita volatilidade e mirar eventualmente em dividendos e mirar naquela velha história, né? Boas empresas, bons negócios que no longo prazo vão performar bem e vão conseguir, obviamente, passar com tranquilidade pelo ano de 2022, assim como passaram por todos os outros anos e passaram pelo ano do coronavírus também e sobreviveram, etc. Mas vamos lá, então. O que você separou para nós? Bom, vamos lá. Vamos começar, acho que, pelos setores perenes, né, Bey? Que são talvez os mais óbvios. A galera fala assim, eu não acredito que você fez um vídeo para falar disso. Gente, precisa fazer um vídeo para falar disso, porque tem muita gente que está entrando e sequer está olhando para essas ações que são aquele feijãozinho com arroz, porque querem olhar para Oi, para Cogna, para Via, para várias outras coisas que têm um risco elevado, que podem ter um potencial de retorno ok também, mas tem um risco mais elevado. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás, olhar que o ano de 2022 pode ser um pouquinho conturbado e falar do feijão com arroz. Então, vamos lá. Primeiro, as empresas do primeiro setor perene que eu queria trazer são justamente as de banco, né? O banco sofreu bastante em 2020 por conta da pandemia, ficaram ali com a restrição por conta do CMN, né, de distribuir os dividendos, então eles podiam distribuir o máximo ali dos 25%, chegou em dezembro eles podiam distribuir 30%, né, ou que o Estatuto social de cada um falasse, e aí agora com a volta dessa questão dos dividendos, eu vejo que os bancos, eles tendem a aumentar o seu dividend yield, né? Hoje, Banco do Brasil, por exemplo, que é um que eu tenho na carteira, ele tá pagando 6,3% de dividend yield, e aí com a volta, então, provavelmente dessa normalidade da distribuição, esse dividend yield pode aumentar ainda mais. Dentre todos os bancos, eu acabo tendo o Banco do Brasil e Itaú indiretamente por conta de Itaúsa. Itaú foi um que diminuiu bastante a sua distribuição, né? Acho que chegou a ficar com 3,15% de dividend yield, mas para 2022 a gente já espera que esse valor volte a aumentar, não necessariamente naqueles patamares de 8, 9% como eram nos anos anteriores, mas talvez aí algo entre 6 e 7%. Isso é importante porque, B, os bancos, eles ganham com essa alta na taxa dos juros, né? Eles conseguem spreadar melhor os produtos dele, o quanto eles captam e o quanto eles emprestam. Ao mesmo tempo, tem algo que joga um pouquinho contra, que é a inadimplência, que também pode aumentar, dado o cenário macroeconômico, que não tá lá grande coisa, né? E a gente sabe que os brasileiros, como um todo, estão tendo que se virar nos 30 para pagar as contas. Mas, com uma alta nos juros, eles podem conseguir compensar, então, esses efeitos, e eu acho que devem voltar a entregar bons dividendos. Enfim, não sei, você acha que você tem esses bancos na carteira, não tem, B? Banco do Brasil não, né? Porque tem dedo do governo, né? Não, eu tenho Banco do Brasil, eu sempre gostei do Banco do Brasil, principalmente lá em 2020, tava muito descontado, tava mais descontado, né? Ainda tá, né? Ainda tá, mas de todos naquele momento, ele tava mais descontado.
E aí, eu tinha aumentado minha posição lá durante março, abril de 2020. Eu tenho o Banco do Brasil, principalmente, e tem um pouquinho dos outros, de Itaú e Bradesco, um pouco de cada. Sim. Mas O Banco do Brasil ainda... também. O Banco do Brasil ainda de todos continua sendo mais descontado. Mas, assim, tem aquele risco, é dedo do governo, né? Então, assim, tem muito isso, porque às vezes, para você colocar uma empresa que tem dedo do governo, justamente em ano eleitoral, tem muito essa questão. Se você pegar um governo que talvez vai ser mais intervencionista, essas empresas podem sofrer mais no curto prazo. Eu acabo falando muito de Banco do Brasil, porque é uma das ações mais antigas que eu tenho na carteira. Tem aí pelo menos 5, 6 anos que eu tenho na carteira. Mas, claro que tem que ponderar todas essas questões no curto prazo. Aqui eu falo, B, porque, como eu te falei, a gente está falando de 2022, mas o nosso viés é sempre longo prazo, 5 anos ou mais, e por aí vai. Então, às vezes pode ter um ano ruim, mas quem sabe para os próximos aí a gente consegue ver uma melhora. Agora, saindo um pouquinho do setor de bancos, B, tem o próprio setor de energia, e aí a galera vai perguntar assim, como assim setor de energia, sendo que a gente está numa crise hídrica? Então, né? Tem empresas que, mesmo diante de uma crise hídrica, elas conseguem continuar performando bem, são empresas boas pagadoras de dividendos. Ela até sofre parcialmente com essa questão da crise hídrica, que é a Engie, mas ela melhorou muito o portfólio dela, entrou na parte de gás, de energia eólica, de transmissão de energia também. Então, mesmo que venha essa questão, que a gente continue vivendo essa crise hídrica, eu acredito muito na Engie, é uma das minhas preferidas do setor de energia, e que pode chegar a um dividend yield aí de 9,5%, 10%, por exemplo, no ano que vem, né? Então, acho que ela consegue driblar tudo isso muito bem, tá em um setor perene, energia, as pessoas não vão deixar de consumir, e assim, por mais que a gente tenha uma energia mais cara, a gente sabe que no curto prazo isso pode afetar o caixa das empresas, mas depois elas compensam tudo isso na tarifa final e quem paga a conta somos nós, né? Esse é o momento do QG que o B coloca aquela cara de palhacinho na frente, né? Mas enfim. Total. Mas só essa energia é legal porque as pessoas confundem muito, né? A geração com transmissão, distribuição, e mesmo na geração, as empresas nem todas são totalmente concentradas em energia hidrelétrica, né? Então tem cada vez outras matrizes energéticas sendo exploradas, eólica, solar, enfim, até maremotriz, enfim. Tem várias outras matrizes que estão sendo exploradas. Então é importante, quando você for analisar o setor, não vir com esse viés de, puxa, crise hídrica, não vou investir no setor porque é o setor que vai sofrer. Não é bem assim, né? E até tem algumas que não sofrem também, tipo a Taesa. A Taesa eu acho que é a clássica do setor de energia, que eu ia trazer ela também, porque ela trabalha só com transmissão. Então, hoje ela tem um dividend yield de 12,7% mais ou menos, considerando os últimos 12 meses. E aí, considerando que ela deve continuar distribuindo aí quase 100%, né, do seu lucro ali de payout e tudo mais, a gente estima que pelo menos para o ano que vem ela chega aí um dividend yield de 13,5%, 14%, o que é um retorno excelente, né? Muita coisa. Inclusive é acima da Selic. Claro, não dá para comparar renda variável com renda fixa, porque você tem riscos diferentes, mas se você pensar só na questão dos dividendos, se ela efetivamente fizer o que a gente está esperando, então ela consegue trazer bons retornos também. E aí, B, saindo, por exemplo, né, desses setores que são mais perenes, aí eu queria trazer duas, que aí é total risco. A pimentinha aqui da conversa. Mas sabe o que é o pior? É pimentinha, mas não deveria ser, porque são as ações mais básicas da nossa Bolsa de Valores, que é Vale e Petrobras. Juro, sabe aquela questão de ações comuns, lucros extraordinários? A gente espera isso às vezes. Começa, né? É por onde todo mundo acaba começando. Só que a Vale, você tem o fator minério de ferro, que esse ano oscilou pra caramba, principalmente por conta das questões lá da China e tudo mais, então acabou oscilando pra caramba, mas se o minério se estabilizar mais ou menos nos preços que tá hoje, ou chegar ali a $120 a tonelada, então os dividendos de Vale também podem continuar sendo bons. Ela distribuiu ali, teve um dividendo extraordinário de mais de R$8 agora, né, nessa finaleira de ano, ela chegou a ficar com um dividend yield aí, se eu não me engano, acho que de 18%, quase 19%, e aí para o ano que vem, claro que a gente teve esse impacto do minério de ferro, ela ainda assim trabalha com uma margem relativamente boa, porque, se eu não me engano, o preço dela, né, o preço do minério de ferro dela ali
o custo, vamos dizer assim, se eu não me engano, chega a 45, 50 dólares, então ainda assim ela consegue ter uma margem relativamente boa ali por tonelada, e ela deve então entregar ali alguns dividendos também na faixa ali dos 13,5%, 14%, isso se não tiver nenhuma distribuição, né, extraordinária ou a mais, só considerando mesmo que talvez o minério de ferro possa se estabilizar nesses patamares que a gente está vendo hoje. Claro que é muito difícil você prever algumas commodities, principalmente quando você depende muito da China, mas esse é um cenário pensando nessas empresas de dividendos que eu falei que eu me propus a trazer aqui, que teoricamente você pode ter uma oscilação um pouco maior na cota, mas você tem essa receita do outro lado. Claro que dividendos acabam sendo descontados da cota também, não dá para a gente se iludir nesse sentido, mas pensando no longo prazo, se você pensar que talvez essas empresas podem prosperar no longo prazo, você acaba recebendo os dividendos e talvez possa contar com a valorização de tudo isso, né? E aí, por último, né, B, mas não menos importante, dessa aí eu até entendo quem simplesmente queira torcer o nariz. Eu mesma não invisto nela, mas aqui eu tô trazendo ela por conta de dividendos, tá? Que é a própria Petrobras. Petrobras é muito dedo do governo, é muita coisa intervindo. A Petrobras, eu acho que nos últimos anos, B, não passa um ano sequer sem ter alguma notícia bombástica que faça ela derreter 15, 20% ali em poucos dias e faça a galera querer se arrancar os cabelos. Então, não imagino nada... É a garantia de diversão, né? Garantia de volatilidade. Exato. Então, assim, é provável que isso possa, inclusive, acontecer ano que vem? É também, mas ela anunciou ali, né, o programa, né, de dividendos dela e tal. Ela quer fazer uma distribuição relativamente gorda de 2022 até 2026, e aí isso, inclusive, pode trazer para ela aí um dividend yield de mais de 18% para o ano que vem. Já está relativamente alto o dividend yield dela também nesse momento, né, por conta dessas últimas distribuições, mas ela pode continuar fazendo distribuições relativamente altas, isso considerando, né, B, que é conforme o plano que ela anunciou, porque se ela tiver alguma venda, né, de ativos ali que ela tem se desfeito de vários ativos e tal, e ela resolver distribuir isso, então esse dividendo pode ser inclusive maior. Então, assim, é uma empresa que eu considero de mais risco, acho que para ano eleitoral até fica um pouquinho arriscado por conta, né, dessa questão da intervenção que a galera pode começar a querer fazer, no sentido de dividendos vai bem. Eu acho que é muito para quem topa um pouquinho mais de emoção. Se não topa um pouquinho mais de emoção, fica só naquelas de energia nos bancos que, tipo, tá super valendo, tá? Não, mas achei legal, porque, para mim, assim, não dá para pensar em uma carteira de ações no Brasil sem ter setor financeiro, em primeiro lugar, ou não em primeiro lugar, mas inicialmente, e também sem ter grandes exportadores de commodities, né? O Brasil, a gente precisa ter uma carteira que, de alguma forma, reflita a força da economia brasileira e, consequentemente, a força das empresas brasileiras. Então, acho que precisa ter, não dá para ficar sem Vale, sem Petrobras, eventualmente sem algumas outras de exportação de commodities, e também sem o setor financeiro. E aí, a energia, acho que foi um complemento interessante, não de volatilidade, não de risco, mas também de uma posição mais defensiva para esse ano. E a grande verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque, vamos lá, a gente viu em 2021 as bolsas americanas performando bem. Hoje, a gente está gravando dia 17, ontem, dia 16, o S&P cravou mais uma máxima histórica, né? E o Brasil foi mal por questões internas. E ano que vem, apesar de ter vários desafios externos, vai saber o que acontece com a economia chinesa, com a importação de minério, com demanda de petróleo pelo mundo. Então, é importante ter essas posições que, ok, podem ser mais arriscadas em ano eleitoral, mas também podem se tornar algo interessante, algo positivo, né? Vai saber. Acima de tudo isso, né, que a gente falou de ações em específico, mas você bem sabe e é entusiasta de outros mercados também, então eu acho que não, assim, dá para você fazer o que você quiser, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com a sua carteira, mas o que eu sempre recomendo para a galera é que diversifiquem em classes de ativos diferentes. Acho que não dá para ficar 100% só em ações, ou 100% só em fundos imobiliários, ou 100% em cripto, 100% só mercado norte-americano, ou ETFs e por aí vai. Eu acho que dá super para diversificar e entender que essa diversificação, nesse cenário que, como a galera tá acompanhando nos vídeos, né? Se a galera consome um pouco mais, tá todo mundo muito incerto com o que vai acontecer no ano que vem, então a diversificação ela pode acabar salvando aí um pouquinho, né? Eu tenho cripto, eu tenho ouro, tenho mercado norte-americano, invisto direto lá,
tenho bolsa aqui no Brasil com fundos imobiliários, com ETFs, com ações, então assim, eu tô diversificada, então por mais que eu tenha alguns ativos que podem estar indo mal, tipo uma Via da vida que caiu 70%, ainda assim eu tenho outros ativos que estão indo bem. Inclusive, né, Bê, eu fiz a pergunta esses dias lá no Instagram, o que salvou a carteira, eu tenho que ficar junto com você no seu time, né, Bê? As criptos acabaram salvando um pouco a carteira, né? Em cripto tem o benefício do projeto da moeda e também do dólar, né? Porque em 2021 a gente viu o dólar voltando aí, bom, a gente está, né, de novo, gravando dia 19, dia 17, e o dólar voltando para 5,70, né? E a gente sempre relembra daquela projeção incrível do Santander entre 4 e 7, né? Não era isso? Entre 4,50 e 7 reais. Então, a gente fica sempre nessa banda aí, se aproximando cada vez mais dos 6 reais. Mas brincadeiras à parte, acho que 2022, 2020 foi um ano muito bom para investimentos dolarizados, né? 2021 foi um ano bom, menos do que 2020, mas bom para investimentos dolarizados. E 2022 a gente tem tudo também para ser um ano minimamente bom pela volatilidade brasileira. Eu não consigo enxergar assim, o dólar desvalorizando absurdamente, com juros americanos subindo e com eleições do Brasil. Assim, para mim, a conta não fecha e ver um dólar abaixo de 5, ou um dólar muito, muito desvalorizado. Inclusive, esse é um ponto que pesa, por exemplo, até para a própria Vale, né? Porque ela tem ali a maior parte da receita dela dolarizada, então a gente com esse câmbio, teoricamente, que tende a se valorizar o dólar, falando do dólar em si, com taxa de juros subindo e todos os impactos políticos na nossa economia, então provavelmente esse também é um fator que pode acabar contando a favor, mas, como eu falei antes, né, tanto Petro como Vale são ações para quem curte uma volatilidade. Você não esquece isso, vai só pro resto que é mais tranquilinho, é o beabá, o feijão com arroz da bolsa, e funciona, B. A gente não precisa ficar inventando mil coisas também, às vezes fazer o simples funciona. Com certeza. Bea, super obrigado pelo papo, foi super legal entender um pouco da sua visão, entender as ações que vão fazer o contrário do que você está falando, brincadeira. Vamos fazer uma aposta, B. Eu trouxe 6 ações, talvez? Acho que eu trouxe 6 ações. 3 ações. Dessas 6, eu acho que eu vou errar pelo menos umas 3. Mas assim, chuto que 3 pelo menos vai dar errado. Essa beleza do longo prazo. É isso. Obrigado pela participação, parabéns pelo seu trabalho, que é cada vez mais importante e mais legal, super relevante para as pessoas investirem melhor. Vou deixar aqui embaixo todos os links, tá, para suas redes, YouTube, Instagram, que mais? Twitter você faz pouco, né? Pouco. Twitter, tô mais olhando. Só para dar risada e só para brigar com as outras pessoas. Né? Já fui mais ativa, mas aí a terra de ninguém é difícil. Você tem que estar num espírito muito bom para encarar o negócio, viu? Então, Instagram e YouTube principalmente. E super obrigado mais uma vez. Imagina, B, eu que agradeço por você me dar esse espaço para trocar uma ideia com a sua audiência. Espero que o pessoal tenha gostado. Se o pessoal gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dê um pulinho lá no meu canal também para ver as eventuais groselhas que a gente fala por lá também. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo e espero que 2022 a gente faça um ano fantástico, apesar de todos os pesares. Com certeza. Valeu, obrigado, um beijo e até a próxima. Até, pessoal. Tchau. E aí, o que você achou desse papo com a Bea? De tudo que ela comentou, quais são os ativos que você mais gostou? Quais são as ações que você mais gostou ou que você menos gostou? Comenta aqui embaixo para eu saber e para a Bea também saber. Me segue no Instagram, como eu mencionei, meu nome aparece aqui em cima, todos os dias tem vídeos sobre investimentos. Deixa o like aqui nesse vídeo para a gente mostrar para o YouTube que você gostou e para o YouTube mostrar para mais pessoas esse vídeo de educação financeira. Se inscreve no canal, compartilha e siga a Bea nas redes sociais. Os links dela estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o Pitch Money, com as opiniões dele para 2022. Clica aí para você assistir agora.